Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de compartilhar da sua palavra nesta manhã. Como já foi lido, e o destaque no texto da lição desta manhã é sobre a nova aliança de Deus. Quando nós falamos de aliança no contexto humano, nós pensamos em pacto, acordo, consenso. No dia a dia da nossa atividade, nós lidamos muito com isso, principalmente no âmbito familiar. Os que estão casados aqui sabem o que significa aliança no contexto humano. E nós lidamos com isso lá. Não é autorizado pelo nosso Código de Processo Civil fazer o que nós fazemos lá em Muriaé. Somos 4 que trabalham nessa área. Em função dos diversos pactos que precisam ser feitos, embora não seriam necessários, mas acabam precisando fazer, e para evitar de cada pacto ou cada pendência ser resolvida por magistrado diferente dentre esses 4, nós convencionamos que e identificamos lá como juiz da família. Juiz da família. Se acontecer um problema com um casal e procurou a justiça e foi distribuído para o juiz A, os demais problemas que surgirem dentro daquele pacto que foi constituído primeiramente serão resolvidos pelo mesmo magistrado. Então, por exemplo, tem mais de 20 anos que eu estou em Muriaé, eu acabo acompanhando uma família ao longo desses 20 anos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque não deveria ser assim. Mas como tem a ação humana, acaba sendo assim. Você faz um pacto hoje e já teve casos comigo de na semana que vem precisar reunir de novo para adequar aquele pacto no contexto familiar. Às vezes, a própria separação e o divórcio. Às vezes, é uma necessidade de pensão alimentícia que precisa reduzir ou aumentar. Às vezes, é a guarda de um filho menor. Às vezes, é uma regulamentação de visita que precisa ser feita. Às vezes, é um bem que precisa ser partilhado. Então, a gente acaba acompanhando aqueles diversos pactos, porque os anteriores ou foram rompidos ou precisaram ser modificados. Mas o ponto que eu quero chegar ao dizer isso é o seguinte: todo pacto no contexto humano é traumático. Todo pacto é traumático. Ele causa dor. Ele causa sofrimento, até chegar ao ponto de haver o consenso. Quando não tem o consenso, né, a gente tem que decidir, é desse jeito ou é daquele jeito. Eu costumo dizer muito para eles lá que
muitas daquelas pessoas, no início, eu não conhecia. Então, eles estão chamando o Estado, através da minha pessoa, para determinar uma coisa na vida particular deles que eles mesmos poderiam resolver. Muito bem. Trazendo isso para o contexto de hoje, a nova aliança de Deus. A gente percebe o quanto isso foi traumático no contexto daquilo que desejava Deus no princípio com os primeiros pactos que fez com o homem. E por que traumático? Não porque as regras dessa aliança estivessem erradas. Não. Não porque as regras fossem ditadas e impostas ao homem sem que ele tivesse conhecimento. Não. Mas traumáticas porque vindas de Deus e Deus vendo o quanto o homem desprezou aquilo que pactuou com o sagrado. Não é a lei que é errada, é o homem que não cumpre. É possível salvar pela lei? É uma grande discussão. Ah, mas o homem não tem possibilidade. Ele pediu, nós sabemos, no início da palavra, através de Moisés, Deus estabeleceu. E aquilo que Deus estabelece, ele zela para que seja cumprido. E nós percebemos e somos testemunhas disso, que esse trauma, essa turbulência, traz consequências na vida do homem, em toda a sua história primitiva, culminando com o advento da morte, sofrimento e ressurreição de Cristo, e até os dias de hoje, o pecado. Então, no contexto espiritual, o rompimento de aliança, nós podemos concluir, tem tudo a ver com o pecado. O rompimento de aliança tem tudo a ver com... E quando nós detectamos esse problema, nós percebemos que essa aliança bilateral entre Deus e o homem, só o homem tem a condição de romper em função de só ele estar sujeito ao pecado. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele só pôde resolver esse problema quando lá na cruz ele disse o seguinte: olha, me dá esse pecado seu aí. Eu quero assumir esse pecado para que eu possa ter paz contigo. É desse jeito, em outras palavras. E aí, então, foi possível estabelecer essa nova aliança. Porque se Deus fosse fazendo alianças com o homem e percebendo que o pecado é o propulsor desses problemas sérios que afastam o homem de Deus, e não tomasse uma posição, nós, homens, estaríamos
perdidos, sem esperança, sem Deus, sem norte na nossa vida. O pecado tem esse poder de corromper, e é o que fez na vida e é o que faz na vida de cada um de nós. Agora, com a nova aliança, depois que Jesus Cristo falou, não, o pecado seu agora é meu, eu vou assumir o seu pecado. Quando ele falou isso, e realmente assumiu, trouxe esperança de uma aliança eterna para nós. De uma aliança eterna. Não precisamos mais chegar a todo momento perante o Supremo Juiz e receber dele o veredito: você pecou, você pecou, você errou, você errou. Ele próprio, Jesus Cristo, assumiu o erro para nós e por nós. Então, irmãos, quando nós pensamos assim, em termos de aliança, e efetivamente é assim como nos diz a palavra do Senhor, isso nos deixa num lugar de bastante firmeza, né? Bastante firmeza, porque Jesus Cristo sabe que os deslizes espirituais que nós cometemos aqui é em função do pecado, que ainda está no nosso meio. Mas não tem mais o poder de romper essa aliança, essa nova aliança, essa aliança eterna, essa aliança que parte da pessoa do próprio Cristo. Isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor e começarmos a pensar na lição de hoje sobre esse prisma. Não com tristeza, não com murmúrio, não. Nós enfrentamos este problema hoje com nossa cabeça erguida, na certeza de que o problema do rompimento da aliança está resolvido. Está resolvido. Jesus Cristo resolveu. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele pegou o nosso pecado e lançou sobre ele. Pois não? Está confirmado em melhores promessas. Então, nós vemos que o Pai o ressuscitou. É obra dele, ele é feliz, ele alcançou. Aqui está falando do Senhor Jesus. Ele alcançou o ministério tanto mais excelente quanto o mediador do melhor conselho, que está confirmado em melhores promessas. E outro versículo mais a seguir, também fala que ele escreve nos corações. Era diferente da primeira aliança. A primeira aliança Uhum. Uhum. Com certeza. Uhum. Mas é o grande perigo que nós temos visto dentro das igrejas,
é justamente esse, né? Voltar à velha aliança. A velha aliança remete para ritual, a velha aliança remete para religiosidade, a velha aliança remete para valorizar os feitos, as caridades humanas, né? E isso, infelizmente, tem infiltrado dentro dos nossos princípios cristãos, né? Às vezes, por não entender bem a palavra, no sentido de não deixar com que a aliança seja feita no coração. E é isso que o Senhor vai falar na lição de hoje. A nova aliança, ela tem fundamentos que penetram no coração do homem. É algo de espiritual, né? Então, vamos dar uma olhada lá como era a aliança antiga. Aí eu vou pedir, por favor, Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Quando fala da antiga aliança. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. Esses eram os fundamentos da antiga aliança: estatuto, juízo, lei, norma, preceitos, como nós bem conhecemos na palavra. Prosseguindo, aí mesmo em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, também confirma isso. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, olha só, aliança antiga. Deus tratou com amor. E o trato de Deus com amor em relação ao povo não foi compreendido a tal ponto de que aquilo que eles mesmos pediram tivessem hombridade para cumprir. Não cumpriram, né? E aí nós destacamos as características dessa velha aliança. A primeira delas, não era satisfatória, pois não podia aperfeiçoar coisas algumas. Hebreus capítulo 7, versículo 19, fala sobre isso. Olha só. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Isso significa que a lei exigia obediência do homem no sentido do cumprimento. Eles pediram o normativo. Deus deu o normativo. Deus fez escrever
as leis no simbolismo das tábuas que foram trazidas por Moisés lá do monte. Mas esse escrito nas tábuas não foi estabelecido no coração do povo, dos integrantes do povo. Eles tinham aquilo como uma simples norma, um simples preceito. Não desejaram colocar no coração, porque eram regras morais. Sim, eram regras morais. E em se tratando de regras morais, elas são importantes para a sociedade. Nós vivemos sobre regras morais vindas dessas, estabelecidas pela palavra de Deus. As regras morais de direito que nós hoje temos que praticar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, são regras morais que foram estabelecidas na palavra e absorvidas pelas leis civis do povo. Se o homem tivesse colocado isso no coração, ele teria cumprido o propósito de Deus. Mas não. Nós juramos diante dessas regras e chegamos ali fora, ou aqui dentro mesmo, nós desejamos o mal uns dos outros, né? Ferindo as próprias regras que nós pedimos a Deus que fosse estabelecidas para cada um de nós. Então, não que a lei fosse errada, mas o problema está no homem não cumprir a lei. Por isso, o escritor fala que elas não eram satisfatórias, não pelo seu conteúdo, a sua essência e a sua objetividade, mas pela carência do próprio homem. Pela carência do próprio homem. E a gente, quando estuda direito, principalmente direito penal, a gente vê isso de uma forma tranquila e clara mesmo. Porque o homem, não conseguindo fazer isso, não matar, não furtar, ele torceu o preceito, né? Estabelecendo um preceito permissivo. Não matarás. É um preceito negativo, né? Proibitivo. Não fazer, não fazer, não fazer. O que está escrito lá no Código Penal? Matar alguém. Matar alguém. O preceito de Deus é não matarás. Preceito proibitivo. O do homem é permissivo, porque o homem não conseguiu cumprir o não matarás, e ele mata. Aí a lei fala, matar alguém. Ela já dita aquilo que o homem, por sua insuficiência, por sua incapacidade, e no aspecto espiritual, pelo pecado, né? Transgride a norma do Senhor. Pois não? Sem dúvida. Sabe que seria difícil eles cumprir, que eles não cumprem, não ia cumprir. O único que cumpriu foi o Senhor Jesus. Então, Deus não foi pedido valor, ele enviou o seu filho para ser cabal, para aquele que crê ser substituído. Ele assumiu o nosso pecado, né? E trouxe para ele, olha, me dá o seu pecado aí, porque é só desse jeito que eu consigo. Exatamente. Outro aspecto, Afrânio,
da aliança antiga, da velha aliança, tinha sacerdotes como representante de Deus na terra, né? Nós lemos aqui a missão do sacerdote, do sumo sacerdote, eram enviados de Deus no meio do povo. Eles tinham a função de cumprir os rituais, oferecendo o sacrifício em nome do povo e para o povo, de forma que fosse recebido por Deus. Mas eram homens. Eram homens. E como homens pecadores. Né? Problema seríssimo da antiga aliança. Primeiro, não era satisfatória porque o homem não colocou no seu coração a vontade de cumprir. Segundo aspecto, os rituais da velha aliança, como nós conhecemos, eram feitos através de representantes de Deus, mas pessoas sujeitas ao pecado e mortais. Hebreus 9, 1. Vamos dar uma lida. Ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Olha só. Tinha ordenança de culto divino, isto é, o que era praticado no tabernáculo e no templo era divino, era para Deus, para o louvor da sua glória, mas praticado por homens, né? Identificado como santuário terrestre, no sentido de que aquilo que foi construído ali, com todo o representativo da palavra do Senhor, mas era realizado por homens. Quando a gente começa a pensar nisso aí, na velha aliança, né, não tem como a gente nos colocar lá naquele tempo, né? Que distanciamento de tudo, aquela multidão de gente do povo ficava esperando uma vez por ano o sumo sacerdote levar um sacrifício, entrar no lugar santo dos santos dos santos. E eu fico pensando, né, se isso estivesse acontecendo com a gente agora, que agonia nós estaríamos no nosso coração, né? Esperando. Aí acontecia aquele dia, aí no dia seguinte a gente já começava a pensar de novo no outro ano. Olha só, que tormenta, que sacrifício, e outra coisa, o contato com o próprio Deus, né? Não era um contato permanente. O Espírito vinha, realizavam a obra no meio do povo, no meio das famílias, no meio das pessoas, depois retirava. Irmãos, hoje, olha só, isso nos deixa assim, de uma forma extasiados em sabermos que nós estamos inseridos na nova aliança. E essa nova aliança nos remete para Cristo, a começar aí, né? A começar aí. Ele, e eu repito, falou, olha, com você não tem jeito. Deixa eu pegar o seu pecado, porque aí nós vamos resolver esse problema. E ele assumiu o nosso pecado. E o Espírito Santo falou, não, é isso mesmo, agora vai ser assim. E eu vou habitar dentro de você. Eu vou habitar dentro de você. Não tem esse negócio de vir aqui, passar uns dias com vocês e ir embora. Não, agora eu vou habitar dentro de vocês. O Espírito Santo. Né? E outra coisa, olha, se vocês precisarem falar comigo, é por meio de Cristo. Pode falar, qualquer hora, qualquer dia.
E como é bom, é gostoso. Eu estava lendo um livro esses dias, o escritor ele é entusiasta na oração às madrugadas. E realmente é bom. É bom. É aquele silêncio, né? Não tem vizinho gritando, não tem televisão ligada dentro da sua casa, não tem o padeiro, o pedreiro, ninguém está fazendo. Você está ali e você e Deus. É muito bom. Sua mente vai assim buscando coisas importantes. Tem hora que você fala até coisas repetidas, mas a, a, a presença de Deus, né? Não que ele não esteja nos demais lugares, é lógico que ele está, e é isso que nós estamos afirmando aqui, né? Mas saber que nós podemos falar com Deus, o Deus dessa nova aliança. E muito mais sério ainda e importante é que essa aliança não vai ser rompida. Não vai ser rompida. Né? Lá eu disse, quando há o rompimento dos laços matrimoniais, eles começam, né? E a gente sabe disso, tirando as alianças, entregando. Eu não quero morar mais aqui. E uma série de restrições vão acontecendo. Agora não. Na aliança de agora, com Deus, na pessoa de Cristo, ela tem o poder de agregar. De agregar. E essa agregação, ela vem pela nossa disposição de santificar as nossas vidas. Quanto mais nós santificamos, mais nós agregamos. Nós começamos a falar com eles o seguinte, olha, vocês vieram aqui para separar? Sim. Então, aí eu pego um papel, uma folha branca lá e falo, você está vendo isso aqui? Tô. Ó, rasguei. Já perdeu parte do seu valor. Eu tinha um papel perfeito, e aí veio o pacto da separação, papel rompido. Vocês já começaram a perder, tanto a senhora quanto o senhor. E aí vão perdendo mais. Tem filhos? Tem. Outro rasgo. Por quê? Porque não tem como fazer como Salomão, partir o filho no meio. Ele tem que ficar com você e tem que ficar com você. E aí vai para o patrimônio. Outro rasgo. Ah, mas nós só temos uma casa. Mas tem que dar uma solução. Não querem morar os dois numa casa só? Vai ter que ter uma solução. Ou desmancha, ou vende, troca, distribui o dinheiro. Então, são uma série de coisas que só trazem perdas. A aliança com Deus na pessoa de Cristo só agrega. Soma. Quando nós buscamos a santificação. E é por isso que nós temos que valorizar essa nova aliança. E é por isso que nós pensamos dessa forma. O terceiro aspecto dessa velha aliança não foi obedecida pelo povo. Jeremias 31, versículo 32. Não foi obedecida pelo povo. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, tomei pela mão, né, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, está escrito ali que esse concerto, ele foi invalidado, foi rompido, não porque Deus foi injusto, mas porque eles, o próprio povo, promoveu esse rompimento. Promoveu esse rompimento. Não. Então ele quer o quê? Ele quer a nova aliança
E por isso que essa mensagem, às vezes a gente fica pensando, gente, eu ouço na igreja falar de nova e velha aliança desde quando eu converti, mas é atual, porque é o que você falou, isso está acontecendo nas igrejas hoje, nós estamos querendo voltar para o ritual. O Jorge falou, parece que outro dia, sobre isso aqui. Nós estamos querendo voltar para rituais, e rituais anula Deus, afasta Deus, distancia a obra de Cristo. E é por isso que nós temos que ter lição sobre nova aliança sempre. É Cristo, nova aliança. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. As novidades são importantes? São. As novidades agradam a Deus? Agradam. Mas desde que sejam compatíveis com a palavra do Senhor. Desde que seja encaixado dentro da palavra. E não excluir a palavra, moldar a palavra, fazer a Bíblia ao seu modo, né? Para adequar a vida das pessoas à Bíblia que ele próprio fez. Não é assim. Ele, homem, quando que eu digo. Né? Hã? Aham. Estudar a palavra, ler a palavra, e aí o Senhor oferece, então, se você estudar a palavra, não prova o reino dele. Então, é individual. Então, o ritual, que às vezes é mais celebra entre as congregações, entre os ajuntamentos, muitos ficam achando, participando, mas eles têm que ter a noção de que é individual. Eles têm que ter o seu próprio iniciativa de aprender e contribuir da sua maneira que Deus lhe deu aquele dom para a nova aliança funcionar na vida dele. Porque a nova aliança só funciona na vida de cada um quando você tem Cristo no coração e Cristo na frente. Tá? O que ele ordena fazer, o que ele chama para fazer, pelo menos, porque ele não ordena a homem nenhum, ele simplesmente chama para a sua palavra com amor. Uhum. A partir dali, se você é certo, você pode ser ordenado, mas é de forma espiritual. Sim. Tá. Lembrando que quando Deus fala de igreja, ele fala de reunião de santos no aspecto espiritual, a igreja universal, né? Que todos nós, como crentes, participamos dela. Mas também a Bíblia orienta no contexto da igreja local, né? Que essa individualidade que o irmão está falando deve ser agregada ao corpo de uma igreja local, né? Para que haja o perfeito cumprimento da palavra de Deus. Nós não podemos e nem devemos ser crentes exclusivistas, individuais, desprezando o corpo de uma igreja local, a autoridade de uma igreja local, a disciplina de uma igreja local. Por quê? Porque isso é bíblico. Jorge? Não. Esse ano passado não tinha, né? A aliança, por exemplo, somos sacerdotes santos. Todos nós temos essa liberdade de poder falar com o Senhor. Não tem um homem, um sacerdote, hoje que vai falar com nós. Mas hoje estamos botando essa aliança. Por exemplo, o nosso irmão Joel, que esteve aqui, ele falou claramente que o que nós fazemos aqui, primeiro da semana, partir o pão, vai ser o Senhor. Uma aliança com o Senhor, uma ordem de aliança. E tem lugares aqui, como ele falou, que tinha 1 ano e 3 meses que não participavam da ceia porque não tinha a figura de quem? Do pastor. Quer dizer,
Hoje não existe isso. Não existe um homem que vai tomar conta de tudo. Nós somos um grupo redimido pelo sangue de Cordeiro. Qualquer irmão, a palavra que te fala, não é eu, nem a palavra dele fala, todos os irmãos em Cristo, que está em comunhão, tem um privilégio de celebrar a ceia do Senhor, partir o pão e servir o cálice, onde hoje estamos fazendo um rito, dando só um pastor que faça tudo. E isso a Bíblia não contempla. Quer dizer, temos um ritual do Velho Testamento trazendo o presente. São muitos rituais assim, e da ceia foi muito bem lembrado por você, porque a ceia é do Senhor, ela foi instituída para ser realizada nesse contexto bíblico que nós fazemos, para destacar e exaltar o nome e a obra de Cristo, né? E está se deixando de realizar, inclusive em nossos princípios, por acharem que só essa ou aquela autoridade pode fazer, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo traz os requisitos para aqueles que lideram a igreja, e a gente percebe que todos esses requisitos estão ligados, em primeiro lugar, à aceitação genuína na pessoa de Cristo Jesus, né? E a busca da santificação, né? Não precisa de perfeição, porque perfeito nós não somos, né? E não podemos esconder atrás disso, buscar a perfeição para deixar de realizar um ato, mas fazermos consciente de que estamos com vidas santificadas diante do Senhor, né? Então, só um pouquinho, Afrânio, a aliança posta de lado, vamos lá, para mim só ler, eu passo a palavra. Oséias 11, capítulo 11, versículo 1. Então, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Continua aí, por favor. Mas, como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam, olha só como é que estão distanciando. O Senhor chamava como menino, né? O pai chama um filho, mas os chamava, eles iam afastando da face do Senhor. Olha o que eles faziam: sacrificavam a Baalins, e o Senhor chamando de coração, e queimavam incenso às imagens de escultura. E Oséias, até o versículo 9, ele começa a falar os passos de distanciamento da forma como prevalecia na velha aliança. Pois não? Na palavra de Oséias, nós percebemos quão grande foi a quebra dessa aliança firmada ao povo de Israel na saída deles do Egito. Em Ezequiel 16, nós vamos ter uma palavra muito mais pesada a respeito de uma ilustração muito mais forte do que foi a prostituição do povo de Israel espiritualmente. Lá é narrada falando que Deus encontrou uma menina envolta em sangue, sendo sufocada, desprezada pelos homens, tomou aquela menina para si, limpou, tirou seu sangue, a menina cresceu, né, até chegar à capacidade de amar. Deus amou a ela, falou com ela, lidou com ela, só que essa moça, ela se prostituiu com os homens da terra, indo após os seus deuses. Aí nós vemos o quão distante, quão grande foi a quebra dessa aliança, porque a idolatria era o maior pecado, se assim podemos dizer, de que mostrava a verdadeira quebra dessa aliança, né? E é uma coisa assim, tão séria, que a gente fica pensando em nós mesmos. Quando você começa a orientar o seu filho, olha, não faça isso, beleza. Daí a pouquinho, na semana seguinte, você vê ele caminhando para aquilo que você na semana anterior falou para não fazer. Aí daí a pouco você chama e fala, ó, não faça aquilo outro. Aí daí a pouco você vê caminhando a passos mais largos para aquilo que você falou que não deveria fazer. Agora imagina Deus, não é mesmo? Ele chama o povo,
através dos seus representantes na terra, reis, profetas, sacerdotes, juízes, e fala: ó, não faça isso. Eu amo vocês. Eu quero preservar essa aliança. Eu preciso do convívio de vocês. Aí eles vão afastando, passo a passo, né? Irmãos, isso é extremamente sério e nos impulsiona sempre a pensar e valorizar, né, essa posição que hoje Cristo nos dá dentro da nova aliança. Uhum. A perseverança na palavra e a oração, isso vai sustentar essa guerra, que é uma guerra do bem contra o mal. Uhum. E hoje em dia, isso tem, nas famílias, aquela reunião de manhã, da minha vida, infelizmente, a gente percebe que muitos perderam, muitos estão naufragando, inclusive pregadores que estão sabendo tudo aí, brilhantes, certo Deus, alcançou almas, veio para Cristo, mas os filhos próprios não são. O irmão falou da questão da individualidade, tem tudo a ver com isso. São condutas que nós precisamos buscar para as nossas vidas, né, dentro do contexto da santificação. Então, olha só, irmãos, só para a gente dar mais um passo aqui, partindo agora para a nova aliança. Isaías 55, a partir do versículo 1. Olha que coisa maravilhosa que vai desencadear a nova aliança. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, por favor. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Pode ir. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Olha o concerto aí. Dando-vos as firmes beneficências de Davi. Vamos ficar só por aí. Um novo concerto. Aí ele começa a falar: olha, você que tem sede, vem e beba. Você que tem fome, vem e coma. A nova aliança, ela está fundada na graça de Deus. Perceberam a quantidade de coisas que foi oferecida ali no texto bíblico? E em todo o capítulo de Isaías 55, nós percebemos isso. São
dádivas oferecidas por Deus na pessoa de Cristo que nós não merecíamos, em função do pecado. E com isso, com ele, Jesus, absorver, receber para si o nosso pecado, deu-nos a oportunidade de, sem merecimento, recebermos todas essas dádivas estabelecidas em Isaías 55. Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, nós percebemos isso também. Efésios 2, e vos vivificou, olha só, já começa assim, vos vivificou, deu vida a quem estava morto, estando vós mortos em ofensas e pecados, olha o pecado aí, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então vamos ficar até aí, mas nós percebemos nesse versículo a misericórdia de Deus, né, dentro do contexto da nova aliança, que tinha como característica, a primeira, Deus anunciando essa nova aliança, como nós lemos já em Jeremias, né, no capítulo 31, versículo 31. Deus estabelecendo um padrão perfeito para a nova aliança. Não que nós fôssemos perfeitos, mas o padrão perfeito que Deus estabeleceu. Olha, ele disse, eu preciso de vocês, eu amo vocês. Agora, entre vocês não tem ninguém que tenha essa perfeição que eu exijo. Só o meu Filho, Cristo Jesus. Então, o padrão perfeito da nova aliança, eu vou oferecer para vocês agora. Jesus Cristo. E vocês vão agregar a esse amor que eu tenho por vocês. Nova aliança. Nova aliança. Outro aspecto, a nova aliança colocaria o povo numa nova relação com Deus, né? Uma nova relação com Deus. Essa relação que pode ser travada individualmente, né, como foi falado aqui, e precisa ser travada individualmente. Eu não salvo meu filho não me salva. É Jesus Cristo que salva e é eu que tenho que aceitar e ele também tem que aceitar. Né? E deixa todos inesculpáveis. Todos inesculpáveis. Porque não depende de posição social, de obras, não depende de nada que seja acessível ao homem. E o quarto aspecto da nova aliança, os pecados do povo seriam perdoados e eternamente afastados da memória de Deus. Isso é maravilhoso, né? Se Deus nos desse Cristo Jesus, nos desse a salvação e ficasse apontando para nós, olha, foi eu que te tirei daquele lugar, você é um pecador, você era um pecador. Não, ele não fica apontando o dedo para nós. Ele não fica nos lembrando disso. A lembrança é para adorá-lo, como nós vemos aqui na ceia do Senhor. A lembrança e o irmão gosta de dizer, é uma festa. A morte de Cristo, para nós, é uma festa espiritual quando nós estamos celebrando aqui a ceia do Senhor. Então,
esse povo da nova aliança, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, olha que povo abençoado. 1 Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, olha só, chegando, parece que a gente está entrando na presença de Deus, e é isso mesmo. A pedra viva, Jesus Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vamos para o outro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Olha o sacerdócio aí. E sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse é o povo. Esse povo somos nós, né? Que somos edificados em pedras vivas. Em pedra viva. E essa pedra viva é o próprio Cristo, né? Para que nós pudéssemos estabelecer com ele essa nova aliança. Privilégios da nova aliança, Hebreus 10, 11. Privilégios, Hebreus 10, 11. Da nova aliança. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Continua. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Jesus Cristo intercedendo por nós. Irmãos, é maravilhoso quando nós percebemos que, para encerrar aqui, 1 João 5:1, né, coroando a essência dessa aliança, que é o amor. Olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, a essência dessa nova aliança está no amor de Deus, na pessoa de Cristo, a cada um de nós. Que... Uhum. Uhum. Gerado de novo. Não foi reformado, não, né? Foi gerado de novo. Que Deus abençoe, então, e nos fortaleça nessa manhã. Amém.